Sabe quando tu tá deitado na grama, aí tu olha pro céu e pensa, pô, aquela nuvem ali parece um coelho, ou então aquela nuvem parece um castelo. Ou então quando tu olha pra uma parede e parece que a tomada de 3 pinos é um rostinho com a boca aberta gritando. E é meio bizarro parar pra pensar no quanto o nosso cérebro tá sempre tentando achar um padrão em coisas que na maioria das vezes não tem. Tipo, a nuvem é só vapor de água, a tomada é só um plástico. Mas é como se a gente não aceitasse o nada. A gente precisa ver um rosto, ver um castelo, um coelho. E aí eu tava pensando, pô, eu não faço isso só com nuvens. Eu faço isso com a minha vida toda, assim. Eu pego o caos do dia a dia e tento conectar os pontos pra criar uma história que justifique o que acabou de acontecer. Enfim, eu vou dar um contexto. Então vamos criar aqui a pasta do episódio 14. Na minha opinião, o ser humano, ele é uma máquina de contar histórias. Se acontece uma tragédia, a gente fala, ah não, foi o destino. Se a gente perde o ônibus, daí pensa, ah não, foi um livramento. Como se a gente tivesse pavor do aleatório. Eu acho que o aleatório, ele assusta justamente porque mostra que ninguém tá no controle. Vou salvar essa foto aqui porque eu achei engraçado. Então, daí a gente inventa um roteiro, a gente vira o editor do filme da nossa própria vida pra justificar o injustificável, na maioria das vezes. Eu acho que é meio que um mecanismo de defesa, saca? É igual ver o rosto numa nuvem. Deixa eu salvar aqui uma imagem sobre isso. A nuvem, ela não tem formato de alguma coisa, necessariamente. Ela é só caótica, assim. Mas às vezes parece que admitir que coisas acontecem do nada deixa a gente meio que em pânico. Então a gente desenha por cima da realidade. A gente cria bordas onde só tem fumaça pra sentir que tá seguro. Pô, eu faço isso o tempo todo. Tipo naquela vez que deu problema com o meu carro quando eu viajei com meus amigos pra praia, eu fiz um vídeo só sobre isso, vou estar deixando aqui no card. Então, na volta da praia, o carro simplesmente deu pau. Não tinha o que a gente fazer, porque era num domingo, não tinha nenhum mecânico por perto. A nossa única opção era chamar um guincho e levar o carro pro mecânico pra no outro dia a gente poder ir lá e conversar com o cara e tal, né? Então a nossa única opção era voltar pra casa da praia. E de início foi meio aterrorizante, assim, né? De tipo, quanto será que vai custar isso aí? O pessoal tem que trabalhar amanhã e não vai poder voltar pra casa ainda hoje. Enfim, na hora foi um inferno. Mas aí o que a gente fez depois? Pô, a gente já tinha chamado o guincho, não tinha mais nada pra fazer. Então a gente ficou só zoando, escutando música, falando sobre as coisas, vendo o pôr do sol, porque o guincho demorou no mínimo umas 3 horas pra chegar. E depois eu ainda transformei aquele caos num vídeo. Então eu peguei um evento meio aleatório e ruim e forcei ele a ter algum significado útil. Tem até um trecho nesse vídeo que tá eu e o Vitor justamente falando sobre as coisas que aconteceu depois do carro ter dado problema, que se ele não tivesse dado problema, nada daquilo teria acontecido, né? E, pô, eu acho que se a gente não tivesse feito isso, o carro quebrado seria só um carro quebrado. Seria só dinheiro perdido e tempo jogado fora. Pô, a gente, querendo ou não, a gente odeia desperdício, né? A gente meio que precisa colocar um adesivo escrito aprendizado na frente, senão é como se a gente estivesse sofrendo à toa, basicamente. Pô, isso também vale até num relacionamento. Um namoro acabou e aí, na hora, parece, pô, que é o fim do mundo. Daí 3 anos depois tu fala, pô, se isso aí não tivesse acontecido, eu não teria viajado pra tal lugar, ou conhecido tal pessoa, ou despertado minha vontade de querer fazer tal coisa que eu faço hoje e não faria antigamente. Eu acho que a gente meio que precisa acreditar que o roteirista da nossa vida, que por sinal somos nós mesmos, sabe o que tá fazendo. Mesmo que isso signifique que depois a gente vai ter que consertar alguns furos de roteiro. E se a gente pegar até o céu de exemplo, como a gente estava comentando antes das nuvens, olha as constelações. As estrelas estão a anos-luz de distância uma das outras. E a maioria delas não tem relação nenhuma. Elas não sabem que a outra existe. Mas a gente, aqui da Terra, olha pra cima, traça umas linhas imaginárias e diz, ó, parece um escorpião. O universo em si, ele é um caos. E o significado é a linha que a gente desenha pra se sentir menos um maluco, eu acho. Eu lembro de uma frase que eu não
não me recordo quem exatamente disse ela, mas era mais ou menos que tu só consegue conectar os pontos olhando pra trás. Agora eu tô em dúvida se foi Steve Jobs ou foi... Enfim, e eu acho que é verdade, porque se tu olhar pra frente, tu só vai ver uma bagunça que tu ainda não consegue compreender. Putz, o pneu furou, ou então a marcha do carro deu problema, ou então, pô, perdi um cliente meu. Mas aí, olhando pra trás, a gente força a conexão, daí é tipo, pô, que bom que o pneu furou agora que eu tava próximo do acostamento. Imagina se fura no meio da estrada e eu não consigo parar e causa um acidente ou coisa do tipo. Pode ser verdade? Pode, mas pode ser só física e estatística também. O problema é quando a gente força a barra demais, quando vira praticamente uma paranoia. Pô, choveu bem no dia que eu ia fazer um churrasco com meus amigos. O que será que o universo tá querendo me dizer com isso? O universo, ele só quer dizer que a pressão atmosférica mudou e choveu. Simples assim. Às vezes a chuva é só chuva, o azar é só o azar. Não precisa ter uma lição de moral para cada acontecimento. Mas eu confesso que entre achar que nada importa e a ilusão de que tudo tem um propósito, muitas vezes eu prefiro acreditar na ilusão, porque ela é aquela mentira reconfortante. Às vezes eu prefiro acreditar que aquela nuvem é um coelho do que aceitar que ela só é um vapor. Eu prefiro acreditar que o meu carro quebrou e por conta disso a gente pôde tirar uma foto todo mundo juntos zoando o caos, do que aceitar que a manutenção só estava atrasada. Essa habilidade de dar significado para as coisas, eu acho que é quase um superpoder, basicamente, porque é o que faz a gente levantar da cama. É a tal da resiliência. Pegar os cacos de vidro e montar um mosaico com aquilo, em vez de só chorar porque o vaso quebrou. E eu acho que se a gente não tivesse essa capacidade de inventar significado para as coisas, a humanidade já tinha desistido. Muitas vezes a gente sente essa necessidade de ser o protagonista das coisas, da nossa história. Num filme, por exemplo, se aparece uma arma na parede durante o ato 1, é porque no ato 3 aquela arma vai ser disparada. Tudo que tá aparecendo ali vai ter que ser usado por algum motivo. Só que na vida, não. Na vida, sei lá, a arma enferruja, o bilhete premiado vai pro lixo, a pessoa que você jurou que ia ser o amor da sua vida casou com outra pessoa. Só que a gente edita, a gente corta as partes que a gente acha ruim ou até chato e deixa só o que faz sentido pra jornada do herói, pro protagonista da história. Então, aquela foto que eu tirei com meus amigos quando o carro deu problema na viagem, ela virou o símbolo da viagem. Não porque o destino quis, mas porque a gente escolheu rir ao invés de ficar se preocupando demais por uma coisa que a gente já não tinha mais o que fazer, só tinha que esperar o guincho. Eu acho que o significado, ele não tá necessariamente nas coisas. O significado, ele tá no olho de quem vê. Clichêzão, mas eu acho que faz muito sentido. Mas enfim, vamos ver como é que ficou o moodboard. Então, a gente comentou aqui sobre o aleatório, olhar para as nuvens e tentar dar um significado para coisas que nem sempre precisam de um. Viver é meio que esse exercício constante de ligar pontos, desenhar em cima da realidade só para ela poder ficar um pouquinho mais bonita. Mas no fim, eu acho que é tudo coisa da nossa cabeça. Se tu tá passando por um perrengue hoje que não faz o menor sentido para ti, muito provavelmente daqui 10 anos tu vai relembrar desse momento com outro ponto de vista. Pô, se não fosse por causa disso aqui, eu não tinha conhecido tal pessoa no futuro. De qualquer forma, vai ser uma ótima história pra contar. Eu acho que não é sobre buscar um sentido pra vida, é sobre criar um sentido pra vida. Mas enfim, isso aqui é só uma opinião que muito provavelmente daqui a 1 ano já vai ser completamente diferente.